É tempo de perceber nossa força, o que nos toca e faz nascer nossa voz. Em um dos anos mais desafiadores das nossas vidas, encontrar nossos pares, resistir coletivamente, pautando as nossas ações no reconhecimento daquilo que somos juntos. É imprescindível encontrar em nossos territórios as perguntas que farão nascer tempos mais bonitos e possíveis. Respirar a plenos pulmões e, entre o espaço de um dia a mais, cantar, escrever, encontrar quem espera toda sorte de troca boa, de fazer vir à tona o desejo de seguir. Sigamos, juntos, uma força redobrada depois das duras jornadas que marcam esses tempos. E pela delicadeza das palavras que nos mantém vivos, é que transformaremos saudades em poesia. E juntas nossas vozes serão uma fresta no tempo, capaz de esperançar as liberdades que conhecemos e o direito a existir, criar e viver dignamente. Seguiremos juntos e fortes, palavra por palavra, abrindo frestas para uma alegria genuína de mundo transformado que não tardará. A Fresta é uma jornada literária que busca encontrar o eco no caos, a fenda necessária para a sobrevivência, sendo um evento não competitivo, multilinguagens e totalmente online. É uma realização da CIA Apocalíptica e tem como propósito o incentivo à leitura, sua relação com outros segmentos artísticos, a leitura para além do livro, além, é claro, do fomento da produção artística do interior paulista. Contemplada pelo PROAC Editais, a nossa jornada terá 40 horas de programação intensa, trazendo uma celebração da leitura para além do livro, do viver para além das telas e do sonhar para além do sonho. Bem-vindos à nossa Fresta, que ela nos guia a quem somos e ao que realmente importa, juntos. Olá, meu nome é Kiara Terra, eu sou contadora de histórias, escritora e pesquisadora das infâncias. E eu estou aqui a convite da Companhia Apocalíptica para fazer uma conversa com a Juliana dos Santos Costa. Uma conversa daquelas que a gente não pode mais adiar, daquelas que são urgentes, imprescindíveis, nas quais a gente precisa olhar de verdade cada ponto, a cabeça para uma reflexão verdadeira e intensa. Juliana, minha querida, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada pelos temas que você traz, e eu quero que você se apresente para todo mundo que está te ouvindo, que está nos ouvindo hoje. Olá a todos, a todes que nos ouvem. Eu sou Juliana Costa, eu trabalho diretamente com diversidade e inclusão, sou pesquisadora, palestrante e ativista em prol da igualdade racial e do acesso à educação para todos. Tenho mestrado em ensinos e processos formativos pela Unesp, na qual eu fiz uma pesquisa sobre a construção de identidade étnico-racial de meninas negras. Fiz especialização pela UFSCar em gestão pública, na qual eu vou debater políticas públicas afirmativas, entre elas as cotas. Sou graduada em pedagogia pela USP, atualmente estou como membra no Núcleo de Pesquisas Negras da Unesp e fui vice-presidente do Conselho Afro da nossa região aqui de São José do Rio Preto. Querida, quando eu li o seu currículo e o material que você traz uma fala que é muito importante, que a gente precisa deixar cair por terra aquela frase, não, mas eu não sabia, não tinha pensado nisso. O debate sobre o racismo no Brasil e sobre a diversidade sexual, religiosa, precisa ser amplo e restrito, a gente precisa abrir esses espaços, e é muito incrível que você discuta isso já pensando na questão da política pública. Eu queria que você falasse um pouco da sua pesquisa e falasse um pouco desse caminho, né, dessa abordagem. Hoje a gente está aqui com muita gente ouvindo e talvez muitas pessoas ainda estejam nesse momento do não sabia, do que elas estão falando mesmo, será que isso não é restrito a um grupo? Lidar com uma sociedade mais justa, mais humana e menos violenta não é de um grupo, né? É do planeta inteiro, e nesse momento é algo imprescindível no Brasil. Então, minha querida, seja muito bem-vinda e conta um pouco para a gente da sua pesquisa. Eu gosto, antes de falar um pouco sobre a população no Brasil, para que a gente consiga se localizar, né? Perfeito. Aqui no Brasil, a maior parte da população se declara como preta ou parda.
Dentro desse agrupamento, quando a gente junta os pretos e pardos, nós fazemos um estudo e esse agrupamento se chama o Grupo de Pessoas Negras. Nós somos um dos maiores países, pensa agora, em diversidade étnico-racial no mundo. A maioria da nossa população é constituída por mulheres. A maior parte reside em áreas urbanas e a nossa população é uma população relativamente jovem. Então, quando eu falo sobre diversidade e inclusão, eu estou falando dessa população e aí, às vezes, gera esse estranhamento, né? Mas por que, né, isso acontece? Porque se grande parte da população é uma população preta e parda, por que a gente tem essa fala sobre essas diferenças, né? Então, as pessoas começam a achar que por conta de ser um grupo numericamente maioritário, ele não pode ser considerado uma minoria. E que, Perfeito. na verdade, é o contrário, né? Até mesmo quando a gente fala sobre a questão das mulheres. Porque esse grupo, a gente diz que ele é minoritário na hora da construção de políticas públicas. É um agrupamento que, quando vai fazer a inclusão de alguma pauta na agenda política, tem dificuldades para ressoar a sua voz, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa no sistema de cotas raciais, que foi sim incluído, mas que hoje tem sido questionado, e agora vai acontecer uma reavaliação do sistema de cotas raciais, justamente porque este agrupamento ainda não tem uma voz potente a ponto de falar: nós ainda precisamos que exista esse sistema de cotas para que outras pessoas negras tenham a oportunidade de se formar e, consequentemente, construir profissões que anteriormente não eram vistas como profissões para pessoas negras, como, por exemplo, médico, né? E aí Perfeito. as pessoas falam assim para mim: mas Juliana, para quê? Né? Por que eu preciso dessa figura? Tudo isso é uma construção de estereótipos. Então, quando a gente pensa em uma pessoa, eu peço para vocês imaginarem um médico, possivelmente vocês não vão imaginar esse médico negro. A partir do momento que eu começo a conviver com esses atores, agora sendo negros, eu começo a refazer essa construção desse estereótipo que eu tenho. Então, o sistema de cotas, por exemplo, ele não dá só a oportunidade, mas ele mexe na estrutura da sociedade como um todo. Ele não reflete apenas dando oportunidade para as pessoas desse agrupamento negro, né? Mas ele reflete também em pessoas não negras e que hoje não são capazes de vislumbrar e de visualizar a população negra nesses locais de poder. É alguma coisa, Juliana, que leva tempo, né? O racismo ele é tão estrutural e tão estruturante que a gente precisa de tempo para algumas gerações, eu acho, para mudar isso. E essas ações afirmativas são importantíssimas nesse ponto. Existe muita disseminação de notícia falsa, existe muita mentira, muitos equívocos, e a gente vive hoje um país governado por um homem assumidamente racista. Então, acho que esse debate, ele entra agora na linha de frente, está tudo exposto, e a gente precisa falar disso com urgência, porque a gente está diante da perda de direitos, né? Rever a cota, rever o sistema de cotas em cima de que parâmetro, né? Em que momento histórico, né? É muito, muito, muito complicado isso. Mas eu queria saber, queria te ouvir falar da pesquisa, querida. Conta para a gente um pouco sobre essa formação dessa identidade, como é que isso acontece. Conta um pouquinho os seus caminhos de pesquisadora. Só fazer um recorte aqui, né, Chiara, porque nós temos hoje uma pessoa no poder que ela é racista, homofóbica e machista, né? Perfeito, a gente precisa fazer esse desenho completo dessa figura, porque ele reflete diretamente na construção de políticas públicas. Ah, mas é só uma piadinha. Não, gente, não é uma piadinha. É a configuração que ele acredita hoje que deve ser feita do nosso país de maneira desigual. Não, e as crianças negras estão morrendo, a população jovem periférica está morrendo, a gente tem um país com a maior quantidade de travestis, como é que eu digo? São travestis? Não, de pessoas trans sendo mortas. Exato, sim. Sendo mortas, exatamente. A gente vive uma situação de calamidade, o grau de violência é muito grande, não tem piada numa violência desse jeito. Pensar que ele realmente falou que não ia fazer novas demarcações de terras indígenas e não o fez,
né? E o quanto esse povo originário é importante para nós e está sendo desconsiderado pela política pública do atual governo. Enfim, a minha pesquisa, ela sobre meninas negras, né? Ela vai diretamente para o ambiente escolar. Não só por eu ser pedagoga, né? Mas porque eu acredito e a gente pode verificar que grande parte da nossa vida a gente teoricamente deveria passar dentro da escola. Então, essas primeiras socializações acontecem no ambiente escolar. E o que o ambiente escolar está falando para as meninas negras? E por que meninas negras, Juliana? Porque aí eu faço um recorte de gênero e de raça, tá? O que a escola tem feito para meninas negras e como tem encaminhado essa construção da identidade. Juliana, o que é identidade? É a forma como eu me vejo e como o mundo me vê, né? Então, quando a gente fala sobre construção de identidade, a gente perpassa extremamente pelas relações, né? Pelas relações que a menina estabelece com o mundo. E aí eu venho para a escola e pergunto o que a escola tem trazido para essa menina negra, porque a gente pode muito bem formar uma identidade positiva, como pode formar uma identidade negativa, né? Uma identidade positiva em que eu me reafirmo, em que eu me vejo como capaz, ou uma identidade negativa em que eu me vejo num lugar de exclusão e um lugar de prejuízo, né? Então, meu objetivo é que essas meninas negras construam uma identidade positiva. E dentro da escola, a gente percebe que, infelizmente, isso ainda não acontece. Apesar da Lei 10.639, a gente tem tentado trabalhar para que a escola traga elementos formativos para essa identidade. Juliana, o que são esses elementos formativos? Que nos materiais didáticos nós tenhamos imagens de mulheres, de pessoas negras em locais positivos, que essas crianças negras consigam brincar com bonecas negras, que essas crianças negras vejam educadores que sejam negros e que ela encontre lá dentro uma afirmação positiva dessa identidade. Então, durante toda a pesquisa, eu vou falando um pouco sobre o que é identidade, sobre o que é identidade étnico-racial, qual é o papel da escola nessa formação dessas meninas negras e como que a gente pode melhorar que seja um pouquinho esse panorama, né? Porque, apesar de a gente desejar imensamente uma revolução, a revolução ela não acontece da noite para o dia, né? São lentos e firmes passos. Então, essa pesquisa vai fazendo todo esse caminho para que a gente entenda a importância hoje de pensar nessa instituição escolar como um espaço de educação formal capaz de construir identidades positivas. Ai, Juliana, que coisa importante, minha querida, que coisa bonita. Eu fico pensando que é uma pesquisa que nos traz perguntas fundamentais para se repensar a escola, né? Que escola é essa? Quem é que está dentro dessa escola? Em que lugar está dentro dessa escola? E como é que a gente constrói a sensação de gostar de ser quem a gente é? É muito duro quando alguém aprende a não gostar de ser quem é logo no começo da vida. E não é uma coisa dada, é uma coisa aprendida. Portanto, professores, gestores, todo mundo que compõe a comunidade escolar está muito implicado nessas construções todas. E a escola é uma rede de saberes tão bonita, tão forte. Me conta um pouquinho mais de como tem sido encontrar as escolas e abrir esses debates. E sabe o que é mais legal, Kiara? Quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu pensei muito no que eu tinha vivido, sabe? Como menina negra na escola. Imagina. E aí, depois de pensar o que eu tinha vivido, eu comecei a conversar com algumas mulheres negras para ver se... Porque o racismo, a gente brinca, né? Fala que ele é um crime perfeito, porque a gente acha que nunca está acontecendo com a gente. Então, antes de formular minha pergunta geradora, eu fui perguntar para outras mulheres negras o que elas diriam, o que elas ensinariam para as filhas delas, negras, pensando que elas iriam para o primeiro dia de aula. O que elas gostariam que elas soubessem antes de entrar na escola. E todas falaram, fizeram afirmativas no sentido de que ela precisava se amar, independente do que ela fosse ouvir. Então, as falas denunciavam, de algum modo, que dentro do ambiente escolar existia e existe uma violência.
uma violência que é temida por essas mães, por essas famílias, né? Então, todas as falas falavam sobre um fortalecimento dessa identidade antes de entrar no espaço escolar. Então, será que a escola realmente não está conseguindo fazer isso junto com a família, né? Na pesquisa, eu indico 2 pequenos documentários, um que se chama Parece Comigo e outro que se chama Por que Preciso Voltar à Escola. Estão disponíveis de modo gratuito no YouTube. Os 2 vão falar sobre essa identidade e de como que ela passa pelo ambiente escolar. Especificamente o segundo, que eu indiquei, que é uma gravação, uma formulação da Ana Paula Chugani, ela começa perguntando para meninas negras o que elas gostariam que tivesse na escola. Como seria a escola delas ideal. E ela fala, inclusive, também de uma pergunta da filha dela, né? A filha pergunta, mãe, como você era quando estava na escola? E ela fala que relutou para responder essa pergunta, e essa fala é contraposta com reportagens de situações racistas vividas no ambiente escolar, né? Então, o quanto que nós somos responsáveis como educadores, e aí me coloco nesse bolo também, de fazer atividades, de propor didáticas educativas que inclua as questões da negritude dentro do ambiente escolar. Ah, Juliana, mas nós já temos a Lei 10.639. Mas a Lei 10.639, o intuito dela não era trabalhar só novembro. Era que os educadores conseguissem ir alimentando durante o ano o currículo de informações oriundas da cultura africana e da cultura indígena brasileira. E o quanto que nós somos capazes de fazer isso atualmente? E aí, quando você questiona o professor até mesmo do que ele tem feito, ou se a gente, por exemplo, hoje consegue falar em orixá dentro da escola, não. Tudo isso ainda é tabu, ainda é visto como uma coisa do demônio, sendo que no candomblé não existe essa separação, né? Então, dentro da escola, ainda há restrições para o trabalho da cultura africana, ainda há restrições para o trabalho com a cultura indígena, né? Porque a gente restringe essas imagens à África, a escola ainda vê como um país, sendo que, na verdade, é um continente onde estão inclusos diversos países que tiveram separações que não foram feitas pelo povo africano, e que no Brasil nós temos diversos povoados, e que quando nós vamos trabalhar, né, a cultura indígena, se restringe a fazer uma pequena inserção no Dia do Índio, a pintar o rosto das nossas crianças, sem refletir que dentro da cultura indígena tem uma multiplicidade cultural imensa, né? Então, a gente ainda tem muito problema para trabalhar as questões étnico-raciais dentro da escola. E não só étnico-raciais, e aí eu vou para outra parte da pesquisa. Questão de gênero também, quando um dos meninos se manifesta querendo brincar de boneca, e a professora estranha, e a escola estranha, então a gente não deixa o masculino estar num lugar de cuidado. Essas relações que acontecem domésticas só podem ser feitas pela figura do feminino. E isso a gente restringe a atuação. Então, como que esses brinquedos mostram quais são os papéis de cada um? Quando eu não coloco uma boneca negra, quando eu coloco os brinquedos para as meninas todos da porta para dentro de casa, e como eu coloco os brinquedos dos meninos da porta para fora de casa. Desde pequeno eu estou ensinando para eles onde é o lugar de cada um. Para crianças, negras, não negras, para meninos, para meninas. Eu estou sempre falando para eles como que funciona a nossa sociedade. O brincar é isso. O brincar é reproduzir esses papéis e ensinar o que cada um vai fazer quando crescer. Então, quando brinca, a criança nos copia. E o que a gente quer realmente que ela copie da gente? É uma responsabilidade enorme, né, Juliana? É uma reflexão que precisa ser feita e que se desdobra em muitas outras. São pequenas violências para todos, para todos. As mulheres morrem quando ficam adultas, há muitos feminicídios, muita violência, os meninos, os homens morrem 30 anos antes das mulheres, porque não conseguem se ver frágeis, ir ao médico e morrem de doenças evitáveis.
tem tanto engano nessa confusão de imaginar que isso gera uma sociedade saudável. A gente constrói uma sociedade muito adoecida quando não reflete sobre todas essas coisas tão importantes que você traz. Sabe que eu estou aqui em Portugal e eu, como mulher branca, tirei a minha cidadania italiana, né? E aí eu vou no cartório e pego, então, todos os documentos lá. E uma amiga minha negra disse, eu tenho que fazer um teste de DNA, porque rasgaram todos os meus documentos ao chegar no Brasil. E aí eu fico pensando que a gente precisa fazer uma busca por pertencimento, né? A que cultura eu pertenço, quem são esses ancestrais, onde é que estão essas danças, essas falas, essas línguas, esse orgulho, como é que a gente faz para construir essas pontes todas que foram violentamente destruídas, né? Esses vazios, esses vácuos e esses não ditos, esses calares. Acho que a gente precisa amargar muito, enquanto sociedade, toda a violência que foi feita. E a gente reconhecer essas violências, acho que vai tornar as pessoas mais corajosas para bancarem essas mudanças, né? Quem são os heróis? Não dá mais para tolerar autores racistas dentro da escola, e não dá mais para homenagear essas pessoas, mas para isso a gente precisa olhar de frente o que foi feito, e olhar de frente quanto essas violências ainda vigoram dentro da escola. Juliana, estou aqui com a cabeça a mil, minha linda, pensando em todas essas imagens que você trouxe, assim. E é muito bonito, né, porque você começa do seu caminho de menina negra dentro da escola e vai encontrar essas mães também com as suas pequenas. Me fala um pouco sobre a perspectiva das políticas públicas. Acho que é uma coisa que a gente fala pouco, sabe pouco, e é tão importante chegar nesse lugar, nesse debate. Só fazer um marcador, que eu acho que é importante também, acho que eu não fiz ele no começo, que eu sou uma mulher negra, tá? Aos que nos ouvem, acho que é importante fazer esse marcador para saber um pouquinho de onde está saindo essa voz. Agora eu estou fazendo um trabalho um pouco mais forte com adultos, né? Que era de formação de adultos com relação à diversidade e inclusão, e quando eu penso até mesmo na construção dessas políticas públicas, como, por exemplo, o sistema de cotas, né, raciais, tanto em concursos públicos quanto em universidades, durante muito tempo eu me questionei por que nunca tinha se pensado nisso, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com adultos, eu fui percebendo uma falha muito grande que existia nesse ensino, né? Então, eu posso dizer que não foram poucas vezes em que eu ouvi de adultos que os negros foram trazidos para o Brasil como um favor, porque em África eles sofriam muito, e que os portugueses foram muito bons para os negros africanos, né? Então, essa voz, ela saiu não apenas de pessoas não negras, mas de pessoas negras também. Então, o quanto que essas pessoas não conseguem construir uma identidade e uma história verdadeira para que consiga se lutar por políticas públicas de qualidade, né? Então, quando eu falo sobre o sistema de cotas, que é a mais evidente que nós temos, né? Por que essas pessoas não defendem o sistema de cotas? Por que hoje a gente encontra pessoas negras que falam assim, não, eu sou contra o sistema de cotas, porque aí que vai gerar mais a diferença? E eu fico perguntando, que diferença? Qual mais diferença que vai gerar além da que nós temos, né? Dando oportunidade para pessoas que nunca tiveram essa oportunidade de estudar. Então, um dia eu estava até conversando com uma dessas pessoas e aí eu disse assim, eu queria que ela fizesse um caminho para a gente entender por que é importante a construção de políticas públicas. Então, eu falei assim para ela, se nós formos pensar no sistema carcerário, a gente consegue ver em números que grande parte da população do sistema carcerário é a população negra. Tudo bem? Tudo bem. Aí eu pergunto, por quê? Essa pessoa me responde, porque você já me falou que grande parte da população brasileira é negra.
Não é essa a resposta correta, mas se a gente for pensar no fazer uma reflexão numérica apenas de refletir, né, é aceitável. Mas não era essa a resposta. Eu falei, então tudo bem, então esse número precisa refletir em todas as esferas. Eu preciso ter essa maioria negra em todas as esferas, correto? Correto. Então por que quando eu vou na universidade, grande parte das vagas ocupadas pelos estudantes não são de pessoas negras? E aí a pessoa responde, por uma questão de opção. Eu falei, então você está querendo me dizer que a população negra, ela escolhe o crime ao estudo. E aí, não, eu não quis dizer isso. Mas se esse número não reflete, de alguma forma em todas as esferas, a gente tem um problema. Se você não está concordando, né, com essa lógica, de algum jeito você está falando que a população negra escolhe, né? Então, pensar em políticas públicas é pensar nesse sistema de cotas, é pensar em como que esse sistema que hoje nós temos, penal, condena pessoas negras. Por que a gente vê que as penas, apesar do mesmo crime, acabam refletindo de maneira desproporcional para pessoas negras? Por que a gente precisa trabalhar em políticas públicas com a reeducação, né, da polícia, de modo que ela consiga fazer uma atuação eficiente e evidente? Como que a gente pode trabalhar dentro do sistema público de saúde de modo a compreender que as mulheres negras sofrem mais violência obstétrica e que, consequentemente, recebem menos anestesia no momento do parto? Ou pensar em doenças que são mais específicas da população negra e como que a gente vai trabalhar elas de modo que os médicos tenham consciência desse recorte, né? Então, trabalhar com políticas públicas é tudo isso. Hoje o que a gente vê mais evidente é o sistema de cotas, mas a gente entender que nós precisamos passar por todas essas áreas para atender de modo efetivo a população negra no Brasil e no mundo, né? E aí quando chega a pandemia, a gente descobre que grande parte da população que morreu de Covid é a população negra, e quando nós vamos ver o recorte do andamento da vacinação, a gente vê que em África nós não tivemos uma preocupação grande de que aquela população também fosse vacinada, né? E aí quando surge uma nova variante, quer se colocar a culpa em África, quando o mundo todo não parou para pensar em Deus, né? Não, a pandemia deflagra uma crise ética de uma gravidade sem fim, né? A gente vender vacina, ter patente de vacina quando a humanidade inteira está morrendo e não ter assistência nenhuma direcionada à população mais pobre e à população negra e ao continente africano, que, como você bem disse, não é um país, é um continente inteiro. Acho que é doído, né? Porque fica tudo muito exposto e a gente precisa falar disso, Juliana, nossa, com tanta urgência. É tão bom, minha querida, receber você aqui, é tão bom te ouvir em todas as esferas que você traz. Eu fico pensando aqui que eu demorei muitos anos, eu conto histórias há 25 anos, eu demorei mais ou menos 20 anos para perceber que na escola se falava histórias clássicas. Eu só percebi quando vim para Portugal, que as histórias clássicas não tinham nada de clássicas. Esse nome foi inventado pelos brancos, são, na verdade, histórias europeias. E as nossas histórias clássicas são as histórias quilombolas, as histórias afro-brasileiras, as histórias indígenas, mas que ninguém chama de histórias clássicas, que não tem esse título, porque a gente ainda está ouvindo a história do ponto de vista do homem branco, né? O Dia da Consciência Negra é relatado e trazido por homens brancos, feito por homens brancos. O Dia do Índio também, é o homem branco, colonizador, falando do indígena. A gente precisa começar a construir esses espaços de fala para ouvir a história contada pelas pessoas negras e pelas pessoas indígenas e pelas pessoas quilombolas e pelas pessoas trans e pela imensa maioria que está sem voz, inclusive politicamente. Então, assim, poxa, cada colocação dessa, cada pergunta, principalmente na questão da escola pública, me toca profundamente, Juliana. A gente um dia vai poder dançar, ter fé, comer, vestir, pentear, sem
reproduzir tanta violência na equipe. Poxa vida. Me conta um pouco como é que você enveredou, como é que você chegou para esse caminho da pesquisa, como é que isso aconteceu na sua vida, como é que essas coisas foram se revelando para você? Chiara, eu acho assim, com relação, né, até mesmo como chegar, né, e até da construção dessa universidade, que hoje ainda não é uma universidade para todos, mas eu tive, eu acho que muita, eu digo inspiração, apesar da pesquisa ter esse lado frio, né, mas eu digo que eu tive muita inspiração na minha mãe, né, no desejo dela de que eu tivesse a formação e de que eu fosse, assim, cada dia mais longe. E eu precisava pesquisar alguma coisa que fizesse sentido para mim. Eu precisava pesquisar alguma coisa que eu achasse que de algum modo fosse fazer a diferença no mundo. Assim como hoje eu trabalho com diversidade e inclusão, tentando não falar por outras vozes, mas de construir esse espaço para que essas outras vozes possam falar também, né? Então, a minha intenção sempre foi de construir algo um pouco diferente do que eu tinha vivido para mim e para minha filha. Quando eu mudei para São José do Rio Preto, que eu não sou daqui, eu sou de São Paulo, com a minha filha, eu ainda usava meu cabelo alisado, né? E eu vendo ela crescer, e a formação até mesmo do cabelo dela, eu descobri que eu precisava me transformar, eu precisava me reafirmar. E reafirmar foi eu cortar o meu cabelo e deixar que ele crescesse como ele era, sem a intervenção de nenhum dos produtos. E aqui eu gosto de destacar também, para os ouvintes, que não é porque uma mulher negra alisa o cabelo dela que ela não tem uma identidade firmada como mulher negra, tá? Esse percurso e esse processo foi feito por mim, para mim, porque era importante para o meu ser, para a minha identidade, né? E aí, a partir do momento em que eu cortei o meu cabelo e que eu me vi linda, né, e livre de tantas amarras, eu entendi que eu poderia contribuir com a minha filha. Quando eu comecei a contribuir com a minha filha, porque a maternidade tem disso, tá, gente? O filho nasce, e aí a gente fala assim, nossa, e agora, né? E agora, o que eu vou fazer? Porque não vem com manual, vem só a criança, tá? E depois que nasce, é com você. Então, eu ficava muito perguntando como que eu ia fazer com que ela se sentisse linda e bela. Depois que nós passamos por esse processo, eu fiquei pensando em como que eu podia, de alguma forma, transformar esse meu processo, o processo dela, em algo que fosse positivo para outras mães, para outras mulheres negras, né? Foi aqui em São José do Rio Preto que eu comecei a ter contato com grupos que eram só de mulheres negras, em que nós conversávamos e compartilhávamos as nossas vivências, e o quanto isso foi importante para mim. Logo depois, surge, talvez na minha vida, uma referência, que é a Djamila. Apesar de todos os questionamentos que as pessoas fazem, ela para mim ainda continua sendo uma referência de mulher negra, e de mulher negra acadêmica. Então, eu olhei para ela e falei, eu quero chegar lá, né? Eu quero ser um pouco do que ela é, eu quero contribuir um pouco. E eu acho interessante porque a mulher negra é muito questionada, né? Mas se a gente pensar, como que as outras vozes de mulheres negras tiveram dificuldade para chegar, né? Como que a gente reconhece pouco imagens de mulheres negras que foram pesquisadoras e que contribuíram extremamente. E eu começo a minha pesquisa falando disso, né? De quantas mulheres negras que fizeram história vocês sabem o nome? Quantas nós conhecemos? Então, eu acho que o meu intuito era esse, sabe? De destacar essa geração de mulheres negras, das que vieram antes de nós e estiveram lutando muito para que a gente conseguisse hoje estar onde nós estamos. O intuito era de fazer alguma diferença, sabe? Para mim, para minha filha e para outras meninas negras que vão ocupar esses espaços, que elas tivessem essa identidade dentro delas bem formada, para que elas pudessem enfrentar
e, quem sabe, ser possível corrigir essas injustiças que acometem o nosso mundo. Perfeito, perfeito. Poxa, que privilégio te ouvir. Eu estou aqui, enquanto você falava, me vieram tantas mulheres na cabeça, né? Mulheres negras, mulheres estudiosas, mulheres acadêmicas, mulheres que têm construído uma fala que precisa muito ser ouvida. Eu queria que a gente fizesse uma lista, vamos dar umas referências, vamos fazer uma lista para o pessoal sair daqui e começar a abrir o Google, começar a pesquisar. Fala para mim alguns nomes, Juliana, para a gente dar um pouquinho de nome aos bois. Tem a Djamila, que para quem não conhece, tem um percurso muito importante. Eu começo, né, justamente pela Djamila, porque ela é mais evidente, né, mas eu gosto de um discurso, eu tenho muita dificuldade de pronunciar o nome dela, mas eu acho que é Truth que pronuncia, eu tenho muita dificuldade de pronunciar o nome dela, mas ela é uma mulher negra de referência, assim como Teresa de Benguela, assim como Luísa Maim, vamos pensar outra. Carolina Maria de Jesus. Sim. Então, eu penso nessas mulheres, na construção delas, e como que elas fizeram diferença. Aqui, agora, infelizmente, faleceu Elza Soares. Maravilhosa. Traz bandeiras muito importantes. Maria Firmina dos Reis. Lélia Gonzalez, também me vem como você falava. Deixa eu pensar mais. Antonieta de Barros, a dona Ivone Lara. Maravilhosa, maravilhosa. Dandara. Sim. A Maia Ângelo, o nome da minha filha é Maia. Né? Sim, tão maravilhosa. Poxa vida, é muita gente. Durante tempos e tempos, e a escola ainda é construída muito em cima de homens brancos e seus conhecimentos. Pensa em psicologia, fala do Freud. Pensa em ciências, fala do Darwin. Pensa em física, fala do Einstein. A gente precisa olhar para isso e perceber onde é que está a contribuição do mundo negro e dos pensadores negros, que é imensa. E são vozes de uma capacidade de resistência que, nesse momento do Brasil, onde a gente enfrenta uma situação tão calamitosa, talvez seja importante refletir e aprender com quem tem resistido há 500 anos, pelo menos no Brasil há 400 anos, enfim, tem resistido, né, durante gerações e gerações. Eu sou da Sufi, eu queria soletrar o nome dela, e até mesmo para as pessoas depois procurarem, porque ela faz um discurso que é muito importante para o feminismo negro. Então, o primeiro nome escreve-se com Sourner, e depois, o final que eu tento pronunciar, que para mim é uma luta, Sufi, é T-R-O-T-H. E aí, no discurso, T-R-U-T-H. Tá, vamos de novo. S-O-J-O-U-R-N-E-R. Veja que não é à toa que a dificuldade. Nossa, achei. Sujoner, mais ou menos isso. Sujoner Truth. É que a nossa língua não vai nesse lugar do TH. Não vai. Minha língua não sabe fazer esse movimento. A minha também não. E olha que foi anos tentando aprender inglês. E aí, no discurso dela, depois vocês dão uma procurada, ela vai falar mais ou menos assim. Aqueles homens ali, eles dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir nas carruagens e que devem ser carregadas para atravessar as valas e que elas merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram o melhor lugar. E aí ela pergunta, e eu não sou uma mulher? Olhem bem para mim, olhem para os meus braços, eu arei e plantei e juntei a colheita nos celeiros.
e homem algum poderia estar à minha frente. E eu não sou uma mulher? E durante todo esse discurso dela, ela vai questionando por que a sociedade não vê ela como mulher. Sobre os filhos dela, que foram vendidos como escravo, e que quando ela gritou a dor dela, ninguém viu ela como uma mãe, como uma mulher, né? E eu falo que esse texto, esse discurso, ele é muito importante para o feminismo negro, porque é um dos primeiros questionamentos que se tem sobre a imagem da mulher negra, né? Pensar que esse discurso é de aproximadamente 1850, por aí, quanto tempo já se passou em que ela foi capaz de levantar a voz dela e falar, eu também quero ser vista como uma mulher. Sim, perfeito, maravilhoso. Ju, que a gente termina com essa citação incrível, amada. Estou aqui sem ar, abismada, no sentido de olhando para isso tudo e com muita vontade de mergulhar mais fundo. A gente poderia fazer vários encontros. O que você traz é de uma riqueza, de uma profundidade, e é um debate tão essencial. Quem está ouvindo a gente, que é gestor, que é dono de escola, que é professor, abram esse diálogo nos seus espaços, tragam a Ju, não só a crianças negras devem conversar sobre isso, professores negros, mas mulheres brancas, a branquitude, que também é uma raça, deve entender o quanto é perversa a construção da sua identidade e o quanto ela é violenta e gera e reproduz violências há séculos. É importante que a gente olhe para isso com todo o amargor que tem e, de uma vez por todas, definitivamente, abra espaço, né? Seja dentro da sua escola, seja dentro da sua aula, dentro do seu currículo, dentro da sua casa, é importante abrir uma fresta, e é importante a gente não prescindir da nossa humanidade em momento nenhum. Então, vamos se abrir, gente, para esse debate. São José do Rio Preto, vamos abrir esses espaços de debate dentro da branquitude, para que a gente possa levar para cada vez mais gente essa discussão tão importante. Ju, muito obrigada, minha querida. Eu vou te pedir para fazer as suas considerações finais. Eu que agradeço o convite, essa conversa. Eu espero que a gente construa espaços não só para falar sobre a negritude, mas falar sobre essa diversidade. Eu sempre retomo uma fala de que nós não somos todos iguais e que nós não precisamos ser iguais para nos respeitar. Que essa frase traz essa premissa de que para eu respeitar o outro, ele precisa ser igual a mim. Não, para respeitar o outro basta existir na sua singularidade, né? Então nós não somos todos iguais e eu não quero ser igual a ninguém, mas eu quero poder construir o meu espaço com a minha singularidade e que outras pessoas também possam construir os espaços com a singularidade delas. Eu ainda estou desenhando o meu projeto, estou começando a atuar em algumas empresas e para quem quiser acompanhar o trabalho que eu estou começando a desenhar, no Instagram eu estou como Iato, I-Y-A-T-O, consultoria, e lá você encontra outras informações, não só para conversar sobre questão racial, mas conversar sobre diversidade como um todo dentro das empresas. Bom, gente, fica o convite, e minha querida, no meio do ano eu estou aí no Brasil, e eu espero ir a São José do Rio Preto, porque eu quero te ouvir de perto. Saiu com o coração aqui muito mobilizado, muito inquieto e com muito desejo de transformação. Muito obrigada por cada palavra e a gente se encontra no Brasil logo mais. Um beijo grande. Um beijo para todos, eu espero vocês, não só lá no Instagram, mas na vida, que a gente possa viver muitas coisas positivas.